Olá, galerinha! Bem-vindo a mais um Café com Forex. Hoje, dia 27 de abril de 2022. Muito obrigado por estar aqui assistindo mais um dos nossos vídeos, né? Não se esqueça, por favor, de deixar os likes, de se inscrever no canal ainda, se você não fez isso, tá? Nos ajuda muito esses números, né? Faz que nossos vídeos sejam compartilhado, né, visto pelo YouTube mais vezes pelos robôs, enfim, tudo isso é muito importante para nós, tá? Outra coisa também, para quem não percebeu, na descrição do vídeo tem um link, tá, que é para um grupo de WhatsApp. Ali a gente, eu estou postando notícias, né, que acontecem durante o dia, informações que são bem interessantes da gente saber o que está realmente acontecendo, para você então ficar atento e não ser pego de surpresa às vezes com alguns movimentos que podem estar por vir, tá? Um exemplo mesmo foi o que aconteceu ontem, né? Ontem saiu notícias, né, durante o dia ali, que Rússia tinha cortado o fornecimento de gás para a Polônia, né? Isso foi falado depois de um tempo depois falaram que isso não era verdade, porque eles tinham apenas parado por um tempo para resolver um problema técnico, porém depois foi realmente confirmado que a Rússia fez isso, né? Mas eles fizeram esse corte de fornecimento, pois a Polônia não tem feito um pagamento da sua compra de gás da Rússia, né? Então, por isso, a Polônia falou, tá, você não quer pagar a conta? Tudo bem, né? Porém, o que a Polônia diz é que a Rússia só está aceitando agora pagamentos feitos em rublos, né, que é a moeda russa. Eles não estão aceitando outra moeda, não estão aceitando o dólar, não estão aceitando mais o euro, eles querem que os pagamentos sejam na própria moeda russa, né? Isso é por causa das sanções que foram, né, colocadas ali no país, fazendo então a Rússia tenha uma dificuldade tremenda em trocar esses dólares depois por sua própria moeda em rublos ou até comprar qualquer outra fazer qualquer outro investimento fora da Rússia, né? Ou até mesmo comprar ouro, né? Isso seria bem difícil de acontecer. Então, para que eles continuem, né, mantendo as coisas de uma maneira um pouco mais controlada, está fazendo então que os países fazem pagamentos agora para em rublos. Agora, o problema é que ainda ontem, né, mas isso já na parte da noite, saiu também a notícia que também a Bulgária seria um país também que já estava ali tendo o seu fornecimento de gás vindo de Moscou cortado por também o mesmo problema, por não quererem o pagamento em euro ou nem dólar, tem que ser em rublos, né? Então, mais ou menos, apenas um dia, a gente já vê a Rússia mais ou menos cortando fornecimento para dois países europeus. E, obviamente, isso fez então que o mercado ficasse ainda mais maluco. Sem contar que, né, essa semana o mercado já não tá, já está lá nos movimentos bem grandes, né, que a gente tem visto aí nessa última semana do mês, né, sem contar o que a gente viu nos índices, né, o SP500 teve uma bela de uma queda ontem, né, começou a se recuperar, a gente pode ver durante a noite, mas daí então desabou ontem, chegando então nessas baixas que a gente tinha falado, né, do dia 8 e 15 de março. Foi defendido hoje, né, por enquanto vocês podem ver essa defesa, né, podemos dizer assim, mas nos lembra muito bem o que aconteceu ontem também. Então, a pergunta que agora será que vai vir os americanos e vai conseguir puxar isso mais para cima? Ou vai vir os americanos novamente e vai derrubar este mercado mais uma vez? Isso que é a grande pergunta de hoje, né? Sem contar também o que o Nasdaq fez. O Nasdaq, inclusive, quebrou, tá, as baixas de março, né? Então, a gente fez uma nova baixa do ano, né, preços mais baixos do ano ontem. Hoje, obviamente, vocês podem ver que está sendo um pouquinho defendido também, mas fez uma nova baixa e aqui, obviamente, existe também a mesma pergunta, né? O que vai acontecer no restante do dia, né? Mas
Com as notícias também, obviamente, fez o euro ficar mais pesado ainda. A gente viu o euro então caindo também bastante. Vocês podem ver que o euro, galera, já quebrou aquela baixa que a gente fez com o Covid, né? Vocês podem ver que a baixa do Covid foi exatamente aqui em março de 2020. Vocês podem ver que já estamos abaixo deste valor, né? Chegando bem próximo agora daquela região que a gente já conversou sobre o 0,5, né? A zona, né? A zona entre nessa região do 0,500 para mim é gigantesco para o euro, né? Porque talvez a gente indo abaixo dessa região, obviamente o mercado já vai estar provavelmente de olho nesses stops, né? Que deve estar lotando aqui abaixo dessas baixas de 2017, né? Então, algo para a gente ter em mente, né? Então, essas notícias realmente são bem importantes. E o que também fez os índices caírem ontem realmente foi essa notícia também do gás, né? O problema agora e a questão que o mercado está se perguntando será que para por aqui? Será que todos os países vão aceitar realmente em fazer esses pagamentos, né? Qual pode ser o próximo país? E muitos estão dizendo que o próximo país para ter o seu fornecimento de gás cortado é a própria Alemanha, né? E a Alemanha, querendo ou não, ela é a maior economia da Europa, tendo o país com a maior economia da Europa, tendo o seu fornecimento de gás é, 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 sendo fechado ali, né, uma grande parte dela sendo parada, realmente isso traz um gigantesco problema para a Alemanha, né? Hoje, vocês podem ver que os mercados estão sendo defendidos, né? O euro não tanto. Na verdade, o euro até fez uma nova baixa hoje, como vocês podem ver, né? Indo realmente abaixo do 0,600, mas agora está voltando um pouquinho para cima, muito cedo para dizer alguma coisa, mas eu digo principalmente sobre os índices, né? Principalmente o DAX. Olha o DAX, o índice alemão, tendo um dia, né, que teve na sua abertura, como vocês podem ver aqui nos 5 minutos, teve uma abertura bem negativa, mas logo após voltou para cima. E um dos motivos que fez o DAX subir dessa maneira é que saiu essa notícia mostrando então que já 4 compradores, né, então provavelmente 4 países europeus de gás fizeram pagamentos em rublos à Rússia. Então, vários países ali, 4 pelo menos até agora, já fizeram os pagamentos em rublos, como a Rússia esperava, e também foi confirmado uma pessoa bem próxima, a Gazprom, né, a empresa alemã, a empresa russa, né, de gás, dizendo que 10 compradores já abriram suas contas no banco do Gazprom, né? Lembrando que o Gazprom é a empresa de gás, mas também tem um banco chamado Gazprom também, tá? Que foi criado, na verdade, para facilitar os compradores a fazerem os pagamentos ali para a própria empresa, tá? Então o Gazprom Bank já abriu, né, 10 contas em rublos para os compradores. Então, mostrando aí que 10 países, né, provavelmente europeus, já estão se programando a realmente fazer o que a Rússia está pedindo para não ter problemas maiores, né? Imaginem só países da Europa não tendo gás, né? E obviamente não é porque a Rússia fecha o gás hoje que os países automaticamente já no mesmo dia já não vai ter gás completamente, não é isso, né? Tem todo o arsenal, todo o armazenamento, né, de gás. Então vai demorar alguns dias para aquele gás realmente. Eu não sei, eu não consegui achar a informação certa de quanto tempo vai demorar para o que eles têm a acabar, mas creio eu que pode demorar alguns dias ou até semanas para que realmente acabe, né, todo o gás ali do país. Mas a gente vê que os países então estão aceitando a condição da Rússia para que não tenha esse problema. Tá? Então, os índices, pelo menos no curto prazo, está pegando isso como algo positivo, né? Mostrando que essa ideia de que alguns países europeus tenha, né, falta de gás realmente não aconteça, então está realmente dando uma certa razãozinha aqui, uma certa razão para os índices subirem. Agora, será que os índices realmente agora vai voar para cima, para o 14 mil, por exemplo, no DAX? Difícil de dizer, porque logo, creio eu, que o mercado também já vai começar a pensar como isso vai afetar o euro e sem contar também o que está acontecendo ao redor do mundo com taxas de juros.
né? O que eu achei super interessante essa semana, principalmente nos índices americanos, né, é que a gente viu uma queda que iniciou não por causa dessas notícias, porque a queda, na verdade, começou lá para o meio, lá para vamos ver aqui certinho. A queda realmente começou, né, bem violenta, começou aqui, ó. Vocês podem ver que foi no dia 21 de abril, né? Então, desde então, o mercado tem caído com uma grande pressão e, na minha opinião, foi um mercado mais ou menos se acordando, né? Acordando é, pela ideia que realmente, né, as taxas de juros está apertando, a economia não está ficando boa e a inflação não está descendo, né? Então, os índices digerindo esse alto risco que há no momento, né? Então, mais ou menos essas são as notícias, mais ou menos só isso mesmo que tivemos de importante, né, que realmente afetou os mercados. Então, fique de olho nessas informações, tá? Eu recomendo você sempre usar o Financial Juice, tá? Que é esse site aqui. Eu já mostrei para vocês milhares de vezes. Crie uma conta grátis, tá? Tem a conta paga, mas a conta grátis já faz um trabalho excelente. Eu sei que o site é em inglês, mas você pode vir, apertar o botão direito se você usa o Chrome, né, o navegador Chrome, e colocar aqui traduzir para o português, e daí então vocês podem ver que tudo é traduzido, né, principalmente os comentários. É os comentários, né, que chama a atenção e que esse site ajuda bastante. Vocês podem ver que as notícias, né, sobre esses compradores e tudo mais foram anunciados hoje, né? E um dos os primeiros lugares que eu vi que anunciou foi no site aqui, né? Como se fosse um Bloomberg, onde você vê as notícias, né? E tem muito pouco delay. E sem pensar, e sem falar também do calendário aqui do lado esquerdo, né? Então também os números aparecem aqui bem rápido no calendário, um site que eu acho super, super bacana, tá? Então, mais ou menos, né, eles não são nossos patrocinadores, mas é um site que eu acredito sim que pode ajudar muitas pessoas aí a navegar pelo mercado. Né? Para quem opera day trade e scalp, né? Para quem já é um pouco mais longo prazo, é, acho que lê as notícias só durante, né, no final do dia e tal, entendeu realmente qual está sendo a tendência do mercado é importante. Não precisa ficar de olho, né, no comentário a comentário, essas coisas assim, se você é tão longo prazo assim, né? Mas enfim, galerinha, vamos, já que a gente falou da parte de notícias, vamos falar então da parte técnica, porque na minha opinião também tem algo muito interessante aqui, né? Sem contar que o dólar, galera, realmente já está acima daquela linha de tendência que a gente falou no semanal. E é aqui que eu falei para vocês que tem que ter um pouquinho de cautela caso você ainda é um comprador do dólar. Se você é um comprador do dólar, você está em uma posição, né, principalmente se você já comprou faz alguns dias atrás. Se você comprou hoje, aí que começa a ficar bem complicado para você. Agora, se você é um comprador aqui de baixo, onde você comprou aqui no 101, 180, você consegue gerenciar sua trade muito bacana, né? Muito legal. Gerenciando, né, fazendo o mercado realmente te mostrar o que quer fazer nessa situação. Agora, se hoje você quer entrar numa posição e está pensando em comprar no dólar, eu já não sei se você está tendo a melhor escolha. Eu sei que a tendência tem sido super de alta, mas entenda que essa tendência toda de alta começou no dia 21, né? A gente já está no dia 27. Isso quer dizer que após 6 dias mais ou menos, você quer comprar o dólar agora, que já pulou tudo que já pulou, é uma situação bem complicada, né? Então, em outras palavras, o risco e recompensa em entrar no dólar, segurar por alguns dias, né, já complica bastante. Agora, se você é um scalper, o que você quer fazer numa situação como essa de hoje? Você quer usar stop loss curtos. E por saber onde a gente está, eu acho que essa regrinha você tem que usar agora dos dois lados. Não apenas da venda, não apenas da compra, dos dois lados. Porque agora a gente está em um preço bem elevado, né? Bem alto, né? Bem alto. Pode ser que talvez o dólar pare, pode ser que não, mas você quer se proteger caso um ou outro aconteça, tá? Então, mais ou menos essa é a minha recomendação. Eu mesmo estou segurando aqui bastante para não começar a vender o dólar. Eu acho que a melhor coisa para fazer, caso você esteja pensando a mesma coisa do que eu, que talvez, né, o preço do dólar comece a chamar bastante atenção agora na parte da venda, você quer esperar mais confirmações. Não entre em desespero.
não entre em desespero. É uma tendência, super tendência. Isso é a primeira coisa que você tem que anotar, que realmente está em uma tendência gigantesca, né? E a melhor coisa é você esperar confirmações. Esperar ele voltar abaixo de níveis que antes foi super importante, como resistência, talvez, agora suporte. Coisas do estilo assim. Você não quer ficar tentando pegar o topo. Acredito eu que nesses últimos dias, principalmente ontem, né, a gente, eu acho que teve muita gente que teve a sua conta sendo basicamente zerada, né, por esses movimentos, porque realmente foi muito violento o que a gente tem visto aqui na parte do dólar, né. Agora, o interessante é que o dólar ainda não quebrou essa alta que fizemos aqui, que foi a alta do Covid. O euro já fez isso, que eu mostrei para vocês. Então, isso é algo interessante, super interessante. Agora, vamos ver o que acontece nessa região aqui no euro, para ser bem sincero. Mas, de novo, seja paciente, tá? Seja bem paciente. Então, tendo tudo isso que foi falado, tenha um pouquinho de cuidado hoje, tá? Porque realmente é complicado, né? A gente pode ter um topo hoje, talvez, mas também entenda que a gente está nessa tendência aqui bem firme de alta, tá? Ontem a gente falou sobre esse FIB, vocês podem ver que serviu como resistência, né? A gente teve uma resistência aqui que nos parou ontem, basicamente, né? Foi o que nos parou. E aí vocês podem ver que veio a abertura da Europa, né? 7 horas da manhã da Europa, né? 8 horas da Alemanha. Foi quando a gente viu então o dólar realmente voando para cima, né? Então algo bem interessante aqui agora, né? Na minha opinião, já falando sobre os níveis, né? Hoje, se caso o dólar comece a fazer novas altas, né? Eu vou ficar bem atento nessa região do 102,90, tá? Que é um pivô que temos ali hoje. E depois o grande nível do 103,00, tá? Lembrando que o 103,00 também é exatamente a alta do Covid que tivemos ali. Então, pode ser que ele vá lá, bata nos stops e talvez sinta então uma rejeição acima do 103 um pouco, tá? Então, mais ou menos é isso, tá? A gente também passou desse FIB no diário, tá vendo? Então, realmente o dólar aqui quebrando todos os níveis possíveis, né? E o dólar longo prazo, agora talvez você esteja perguntando, longo prazo, né? Caso realmente vire, ou enfim, vira lá em cima no 105, eu não sei. Mas na minha opinião, galera, uma das primeiras coisas que eu quero ver para dar, tipo, um pequeno sinal que talvez esteja realmente virando o dólar, primeiro ele tem que voltar acima dessa média período 20 aqui no diário, né? É uma média que vocês podem ver que é bem curto prazo, é bem grudado no mercado. Quando o preço está bem longe da média, como está, né, hoje, indica que é uma super tendência. Então, caso ele volte acima dessa média, já começa a dar algum sinalzinho que talvez o dólar esteja perdendo essa super tendência que está, né? E aí a gente vai conectando outras coisas para ver realmente o que podemos esperar dele, tá bom? Então hoje, o suporte dele hoje vai ser a resistência que tivemos ontem, né? Que foi no 102,40 e depois, caso ele quebre isso, fique de olho então no 102,20. Tá? 102,20 depois o 102 redondo, tá? 102 redondo gigantesco ali, caso a gente chegue, né? E vai ser um gigantesco movimento caso a gente chegue aqui, obviamente, tá? E agora abaixo do 102, né? Aí sim já começa a dar alguns sinalzinhos aí que tem alguma coisa interessante acontecendo, tá? Tirando isso, galera, eu não vejo muita coisa, eu não vejo uma linha de tendência. Vamos ver essa aqui, inclusive, que eu não conectei, deixa eu ver. Tá vendo? Não tem uma linha de tendência que realmente conecta nas coisas, né? Deixa algo também bonito. Então eu prefiro sempre né, olhar mais mesmo os preços, tá? Já o euro agora, mesma coisa, super tendência, quebrou aquela baixa, estopou muita galera, muita gente que estava comprando no euro, colocando um stop abaixo dessa baixa, duvidando que ele poderia então fazer uma baixa, né, um preço abaixo do preço que fizemos no Covid. Fizemos isso, então realmente começa a ficar bem interessante aqui, né? Agora, é, mesma coisa, né? Eu acho que a resistência continua sendo, né? Que é essa região dos 102,50, mais ou menos, tá ali a nossa primeira região de resistência. Depois disso, ficaria de olho, então, deixa eu fazer uma coisa aqui diferente, deixa eu deletar esse FIB, deixa eu colocar isso aqui. Na verdade, calma aí, deixa eu ver aquele outro que a gente tinha.
Então, eu vou deixar esse FIB, porque eu já vou explicar para vocês o porquê e vou adicionar esse aqui também, que é vendo até onde ele pode chegar, né? Porque FIB é assim, né? A gente coloca o FIB quando o mercado esteja pronto para fazer uma correção e ver até onde pode chegar, então, com essa correção, né? Então, mais ou menos é isso. Então, a primeira resistência realmente vai ser nessa região do 0,650 e depois o grande 0,700. Ali é gigantesco, tá? Vocês podem ver que também o 382 está um pouco acima, né, no 0,720, então grande, mas lembrando, enquanto o euro continua abaixo do 0,760, foi algo que a gente falou ontem, é um euro ainda que, na minha opinião, é tendência de baixa, sem dúvida. Tá? Então, mais ou menos é isso. Agora, caso o euro comece a fazer novas baixas, aí que chama atenção, porque tá vendo aqui no diário, no lado direito, vocês podem ver que eu tenho um FIB que conecta na baixa do dia 7 de março com a alta que fizemos no dia 31 de março, certo? Colocando esse FIB longo prazo, vocês podem ver que a segunda retração dele está no 0,571. Agora, vocês podem ver que aqui no curto prazo, no 4 horas, vocês podem ver que eu coloquei um FIB aqui ó, na baixa do dia 14, com a alta que fizemos no dia 21 de abril, né? Pegando essa última correção de alta que fizemos antes do rompimento. E vocês podem ver que também temos a terceira retração, neste caso, no 0,578. Preços bem parecidos. Então, fique de olho, caso o euro comece a fazer novas baixas, tá? Fique de olho, então, entre 0,578 e 0,570, tá? Arredondando aí, para mim, pode ser uma região legalzinha para ter como primeiro suporte. Caso não pare ali, próximo nível para mim vai ser o 0,550 e depois o gigantesco 0,500, tá? Esses são os níveis, tá? Olhando ele curto prazo, vamos ver. Tá vendo? Tá pesado, né? Tá tentando, né? Vocês podem ver que tá tentando, não tá fazendo novas altas, tá vendo? Sempre ele, né? Hoje de manhã tá um pouquinho mais complicado, porque vocês podem ver que tá tendo vários zigue-zagues, mas vocês podem ver que não é nem sempre novas baixas e não novas altas, né? Isso aqui realmente é complicado, tá? Então fique de olho no suporte que não está tão longe assim. Esses são os níveis que eu ficaria de olho hoje aqui no euro dólar, ok? A Libra, mesma coisa, né? A Libra, mesma coisa, inclusive, algo que é bem interessante. Lembrando que a Libra está bem distante daquela baixa que fizemos, né? No Covid, né? A baixa que fizemos no Covid, tá? Foi no 1,14. A gente está no 1,25, né? Bem distante. Vocês podem ver então que a Libra tem segurado bem melhor que o euro, né? Nesses últimos 2 anos, tá? Mas a Libra está melhor hoje do que o euro, né? Comparando, olha só isso, né? A Libra na verdade está positiva no dia, pouco, mas está segurando um pouco melhor, né? Vocês podem ver que está segurando um pouco melhor. A gente consegue ver isso também no euro Libra, né? Que teve uma quedinha, tá vendo? Mas a Libra está segurando melhor. Isso não quer dizer que temos uma baixa em jogo. Só quer dizer que caso o dólar realmente pare de subir, talvez a Libra, por já estar um pouco melhor que o euro, talvez consiga subir um pouco mais hoje, dando uma correçãozinha um pouco maior, tá? Então, tendo esse jogo, lembrando que né, a gente tinha colocado esse FIB ontem, na última correçãozinha bem curto prazo que a gente tinha, vocês podem ver que batemos na última retração, né, e paramos ali como suporte, e aí fizemos novas baixas, e agora voltamos, e agora está aqui nessa região. No diário, vocês podem ver que também pegando eu adicionei isso aqui ontem à noite, tá? Pegando essa gigantesca correção que a gente teve, uma que foi bem completa, né, dentro de um canal, vocês podem ver que também estamos aqui segurando no 200%, né? Mas pegando dessa última correção que tivemos, né, dentro do canal, vocês podem ver que temos então o último FIB retração ali no 25,17. Então, caso a Libra comece a fazer novas baixas hoje, eu vou ficar bem atento nesse 25,17 e depois o 25,00. São dois grandes níveis, na minha opinião. Agora, a resistência onde ele está batendo agora, vocês podem ver que a Libra está tendo uma dificuldade, né? De ficar acima desse 26,00. Vocês podem ver que já tivemos algumas reações, pelo menos olha nos 5 minutos, né? Se você não, às vezes se você não tem muita certeza, olha nos 5 minutos e olha como o mercado está batendo naquele nível, né? Vocês podem ver que foi, né, teve uma dificuldade de ultrapassar, quando ultrapassou realmente foi com tudo para baixo. Já tocamos uma vez e teve uma rejeição e agora estamos tocando lá, acabamos de tocar, né, alguns minutos atrás e também não conseguiu. Agora, isso é importante
identificar, né? Porque se ele realmente consegue permanecer, voltar acima do 26,00, mostra que talvez ele quer fazer uma correçãozinha um pouquinho maior do que a gente pode imaginar. E para onde a gente pode ir então? Então a gente pega essa última onda de queda que tivemos na Libra e vocês podem ver que então 26, 25 pode ser bem possível na Libra, caso ele volte acima do 26,00, tá? Depois disso, no 26,50, outro nível bem importante que eu vejo aqui na Libra também, ok? Então mais ou menos é isso, né? Mas olha só, né, como está esse mercado, tá realmente complicado, né? Complicado. Eu mesmo, galera, não tenho uma posição no dólar, nem ontem, nem hoje, já faz um tempo, e eu tô super feliz por isso, porque se eu tivesse entrado em alguma posição, eu teria sido completamente sido estopado, sem dúvida, né? Então, estou feliz por isso, estou segurando, né? ah, as emoções, ansiedade, esperando o melhor momento, e o melhor momento vai ser com confirmações, né? E por enquanto a gente não vê nenhum sinal aqui que talvez queira virar, né? Sem dúvida alguma, ok? Outro par é o dólar suíço. O dólar suíço ontem fez uma pequena piadinha. Ontem a gente tinha falado de talvez uma possível cunha que rompendo poderia nos levar. Primeiro o alvo seria nessa região do 95,60, 95,50. Vocês podem ver que a mínima foi 95,64, né? Por 4 pips não tocamos no primeiro alvo ali, mais ou menos que a gente tinha falado, e já voltou para cima com a força do dólar, né? Então é algo para pegar. Eu não peguei essa trade, né? Eu já falei, já tenho falado para vocês que na verdade esse par para mim já não, né, não tem sido bem interessante assim, tecnicamente para mim, né? Então algo para ter em mente. Mas o dólar suíço também está chegando em níveis bem importantes, porque se você olhar no 1 hora ou 4 horas, tanto faz. Eu vou olhar no 4 horas para ficar mais simples de entender. Vocês podem ver que batemos de uma pequena resistência que temos aqui nesse 96,50, mas não se esqueça que logo acima a gente tem um FIB ali, que é o 96,68. Uma coisa que chama bastante atenção é que no diário, se você pegar lá da alta de 2019 com a baixa que fizemos em 2021, vocês podem ver que temos um 618 no 96,71, tá? Então, entre 96,68 e 96,71, para mim, pode ser uma resistência bem bacana para ver o que pode acontecer neste par aqui, tá? Principalmente no 7,1, tá, galera? No FIB mais longo prazo, né? Sempre dê mais importância para aqueles níveis mais longo prazo, sempre, né? Então, não se esqueça disso, que temos, né, o 618 no diário, temos o 2618 do curto prazo, e o dólar suíço pode sim tocar. Agora, uma coisa que eu estou vendo aqui é por que a vela está aqui? É algum erro no gráfico, porque numa hora tá tranquilo, tá normal, é no 4 horas que tá com gap, tá vendo? É algum errinho aí que o TradingView tem e logo devem arrumar, tá? Mas enfim, esses são os níveis no dólar. Agora, suporte nele, eu acho que o pequeno temos aqui nesse 96,17 e depois no 96,00. Agora, se ele começar a voltar abaixo desse 96,00, que na minha opinião começa a ficar bem interessante também, porque não se esqueça, nessa região que a gente ficou batendo nesse 96,00, foi naquele dia no dia 26, que foi ontem, foi no dia ontem, no dia 25, e teve dificuldade de ultrapassar, tá vendo? Então, se a gente caso volte abaixo destes níveis, todo mundo que comprou nesses últimos dias e viu outros pares voando sem parar, vai ver né, vai ficar meio decepcionado por ter visto esse par que não tendo tanto resultado como teve os outros, né? Então aí começa também a dar uma certa pressãozinha aí nos compradores do dólar neste par pelo menos, tá? Então isso é algo para ter em mente. Acho que é bem interessante, inclusive vou até colocar um alerta aqui, caso ele toque aqui, eu quero ver a reação que ele vai ter nesse 96,00. É suporte? Pode ter reação? Pode, mas se começar a voltar e fechar abaixo, né, desse 96,00, realmente pode aí surpreender, deixar alguns compradores aí um pouco chateados, tá? Então, mais ou menos é isso aqui que eu vejo no dólar suíço. Pelo menos os preços para mim chamam mais atenção, os níveis, né? Então,
Agora vamos ver o que acontece aqui, tá? Já o dólar yen, galera, já é um outro animal, né? E é um par que eu sempre disse para vocês. Esse aqui é um que você não pode colocar sua análise do dólar index nele, ok? Porque ele se movimenta muito com o que acontece nos títulos americanos, com os yields, né? Já é um mercado que se move muito mais com o que está acontecendo no mercado financeiro global, não apenas no dólar, não apenas nos índices, mas no mercado financeiro em geral. Então, é algo para ter em mente, mas o que também não devemos esquecer é que amanhã, é amanhã? Amanhã a gente tem a decisão da taxa de juros do Banco do Japão. E muitos estão esperando que talvez o Banco Central fale alguma coisa sobre o iene ou faça alguma coisa, alguma tomada de decisão que possa afetar o preço do iene. Então, por isso que a gente vê um mercado, um par que está, né, agora em um certo zigue-zague, no meio de dois grandes preços, né, que na minha opinião é o 127 e o 129, e acredito eu que vai permanecer no meio desses preços até que venha essa reunião aí do Banco Central. E daí ou a gente vai quebrar esses níveis e pode estar indo o caminho do 1,30, como também talvez a gente esteja então quebrando o 127, pode ver preços como o 126 ou até o 125, eu não duvido, tá? Então, é um par que eu não sei se você quer, principalmente swing. Eu não sei se agora é o melhor tempo para você entrar. Se você for entrar, na minha opinião, acho que a melhor coisa para você fazer a melhor coisa para você fazer é, é colocar stops meio curtos, né, para que essa decisão de juros não afete tanto você assim. Eu mesmo estou esperando isso passar para daí eu tomar uma decisão sobre o que fazer nos pares ou neste par do Ian, tá? Pode ser, tecnicamente, pode ser que ele esteja fazendo uma bandeira né, está rumo a 1,30 realmente, mas, ao mesmo tempo, o mercado sempre faz esse tipo de comportamento antes de um grande evento. Então, fique de olho nisso amanhã, lembrando que os horários dessa decisão de juros é, é em torno da meia-noite, tá? Horário de Brasília, mas não tem um horário fixo também, tá? Então pode ser que venha um pouquinho depois e tudo mais, tá? Eles têm um horário aqui no calendário, mas normalmente pode demorar um certo tempinho aí também, tá? Então um pouquinho de cuidado aí no dólar yen. Já no dólar canadense, não é surpresa ver ele subindo, né? Ele inclusive passou do 1,28, que foi um nível que a gente falou que seria bem importante como resistência para ele, que também era o 786, uma região de resistência, e realmente não conseguiu parar. Agora, na minha opinião, começa a realmente, né? Eu acho que agora a gente tem que olhar em regiões de 50 pips, para ser bem sincero com vocês, esses números redondos, né? Então agora eu acho que na minha opinião vem esse 28,50, que talvez possa segurar ele, como, né, segurou este par antes, né? Mas também não parar aqui, fique de olho no 28,70, que pode ser um FIB interessante para ver o que acontece. Mas daí vem o 1,29, que para mim é gigantesco, tá? 1,29 e 1,30 no longo prazo neste par, para mim é gigantesco, né? Foi 1,30 para vocês terem noção, é, né? Acima já das altas que fizemos mais ou menos né, acho que desde 2021 a gente não tem visto esses preços o comecinho, no final de 2020, né? A gente não tem visto esse par voltando acima do 1,30, né? Então olha só isso aqui, né? É um par que é, tem segurado abaixo do 1,30, 29,50 e tem rejeitado ali, tá vendo? Então fique de olho nisso, um 29, 29,50 começa a chamar bastante atenção, 1,30 também pode ser um gigantesco preço. Agora, né, se ele começar a voltar acima do 1,30, para mim já é uma bela de confirmação que realmente esteja rompendo. E aí, galera, né, não duvido, então, e a gente pode até colocar um FIB para dar uma guia, né? Daí eu não duvido da gente provavelmente vir querer buscar um em 34, um em 33. São preços, eu acho que são bem consideráveis caso isso aconteça, tá? Então algo para ter em mente aí sobre esse dólar canadense. Outra coisa que você pode fazer, talvez, eu não faria isso, tá? Mas só caso você queira realmente mais uma referência, conecta uma linha de tendência, ó, nessas últimas duas altas. A linha de tendência está exatamente no 28,60 aqui, né? Então, 28,60 olhando 4 horas é basicamente naquela onde a gente tinha falado ali, né? Bem perto dali, né? Então, realmente 28,70 mais ou menos
é gigantesco para este parque também, né? Então, fique de olho nisso. E aí, dólar australiano. Esse aqui está dependendo tudo dos índices, né? Isso aqui é completamente igual aos índices. O que o índice faz, ele está mais ou menos, né? Não completamente, mas está fazendo bem parecido com o que os índices estão fazendo. Então, os índices. Ué, aí, galerinha, show. Aqui. Então vocês podem ver que, tá vendo? O índice desde a abertura ou desde a madrugada tem segurado, tá vendo? Aí os índices caíram, levou o OSI para baixo, agora está segurando aqui e também o dólar australiano está segurando também um pouco também, né? Então, né, se você for operar este par, né, sem dúvida alguma você tem que olhar o que os índices estão fazendo. Então, se os índices hoje forem fazer uma nova baixa, voltar para as baixas, esse par vai voltar também. Agora, caso os índices realmente sejam defendidos, né, continuam a subir também na seção americana, é um par também que eu não duvido acompanhar isso também. Mas não se esqueça, né, os grandes níveis são 7100 como suporte, né, caso a gente comece a fazer novas baixas, fique de olho nessa região. Né, olha aqui no diário, né, o quanto essa região do 7100 é importante. Na minha opinião, a gente pode alcançar sim esse 7100. Resistência está aqui mais ou menos nessa região do 7200, 7225, tá? Acima do 7225, aí a gente tá falando já do, né, 7250 basicamente, tá? Mas é um parzinho que tá, um par que tá meio, né, meio, como eu posso dizer? Meio sem saber o que realmente fazer, está um pouco pesado, né? A gente teve, inclusive, durante a madrugada, né? Dados, dados da Austrália de inflação essa madrugada, deixa eu mostrar para vocês, e vieram realmente bem acima do esperado. A gente viu uma reação positiva no dólar australiano, é, mas vocês podem ver que já devolveu tudo e mais um pouco, né? Então vocês podem ver que a taxa de inflação da Austrália veio 5,1, esperado era 4,6, né? Então realmente bem acima do esperado, mas basicamente foi bem aqui, galera, nessa vela aqui, ó. Então ele subiu, desceu, ficou aqui sem fazer muita coisa, onde estava antes, né, da notícia, aí com os índices subindo durante a noite, ele acompanhou, mas agora vocês podem ver que está aqui no meio, né, no meio de dois grandes preços. Então, mais ou menos é isso no dólar australiano, difícil de falar o que pode esperar dele, né, apenas ver o que realmente acontece nesses preços que a gente acabou de falar, tá? Então, fique de olho nisso, né, fique de olho no suporte, fazendo novas baixas, fique de olho 20 pips abaixo, que ainda está no 7100. Primeira resistência para hoje é essa região do 7200. Acima, podemos vir testar essa alta que fizemos é, ontem na madrugada, né, 72,25 e depois de novo no 72,50, tá? Então, mais ou menos é esse. Já o dólar Nova Zelândia, a mesma coisa, né? A mesma coisa, mas o dólar na Nova Zelândia está em um perigo um pouco maior, porque caso ele comece a fazer novas baixas, né, galera, a gente já está falando então de talvez ele vir querer testar essa baixa que fizemos ali no dia 28 de janeiro, né? E aí, né, eu não sei se eu colocaria assim, fazer uma grande aposta para ver se ele seguraria essa baixa. Eu acho que, né, já começa a criar uma certa expectativa de talvez ele fazer novas baixas, né, para depois talvez dar um certo pulo. Então não duvido dele fazer novas baixas, vir aqui para o 6500 e de lá talvez a gente, né, fazer algo dessa forma, tá? Então mais ou menos é isso que eu acredito que talvez possa acontecer caso ele não segure, comece a fazer novas baixas hoje, tá? Mas resistência continua sendo 6600, né? 6600 e depois do 6600, né? No diário também a gente consegue ver no 6637, que basicamente é onde a gente parou aqui nessas altas, tá? Então, se voltar acima do 6600, fique de olho então aqui no 6640, ok?
Mais ou menos é isso. Vamos olhar outros mercados, já que a gente olhou todos os pares. Ouro, o ouro, galera, aqui que tá, né? No 4 horas, parece que a gente formou uma certa bandeira, tá vendo? Uma grande queda, ficou aqui fazendo um zigue-zague numa forma de canal e rompeu. Agora, nesse rompimento que eu tô meio assim, se realmente eu confio nele ou não. Por quê, Thiago? Porque ele tá enrolando demais, tá? Tá enrolando demais. Deixa eu colocar aqui para aparecer essas duas linhas. Porque eu acho que é bem importante a gente ter isso numa hora aqui, ó. Tá vendo que numa hora a gente estava dentro de um canal e aí agora vocês podem ver que tá vendo o zigue-zague? A gente até caiu e fez uma nova baixa, galerinha. Mas se eu estivesse vendido dentro dessa bandeira, eu já gostaria de ter visto isso aqui já acontecendo, né? Então ele tem que fazer isso logo. Ele deve fazer isso logo, porque se começar a voltar para dentro, começar a voltar acima do 1900, na minha opinião, ele pode fazer aquele squeeze, que é aquele movimento que, né, ele, ele pega todo mundo que está vendido e dá um susto, né? E aí eu não duvido, galera, desse ouro, né, vir de volta aqui para essa região, né, talvez do 1910 ou até 1920, eu poderia dizer, tá? Então fique de olho nisso. Você está vendido, por enquanto tá ok, mas você não quer que ele enrole logo. Você quer que nas próximas 2 horas ele já volte para as baixas, pelo menos, tá? Porque se ficar enrolando aqui, eu já não ficaria tão animado assim com essa visão da bandeira, tá? Lembrando que, né, a gente tem um gigantesco nível de suporte aqui nessa região do 1876, mais ou menos, tá? Então, se começar a fazer novas baixas, fique de olho nessa região, mas lembrando também que se essa bandeira realmente se essa bandeira realmente estiver em ação, o alvo dele está lá no 1850, tá? Então, primeiro, lógico, você fica de olho nesse suporte. Agora, quebrando abaixo desse suporte, daí sim, eu confio totalmente a gente ir nesse alvo dessa bandeira, tá? Mais ou menos eu ficaria de olho dessa maneira aqui no ouro, tá? Prata, né? A gente falou que poderia voltar para o 23 ou 24. 23. Não foi ainda, está enrolando um pouquinho, mas lembrando, né, que o ouro também está bem parado, né? Entrou dentro de uma bandeira, então não é surpresa ver a prata sim, mas enquanto ele permanece principalmente abaixo do 2400, galera, eu acho que ainda tem chance de talvez a gente vir testar o 23 ainda, tá? Então, algo para ter em mente, mas a mesma coisa, né? Se o ouro começar a fazer, né, começar a voltar para dentro daquele canal, não duvide da prata vir, né, e talvez querer realmente vir testar o 2400 e talvez dali eu cair ou, né, virar totalmente, tá? Então, mais ou menos essa visão. Já o SP500, né, a gente fechou abaixo dessa região escura, tá vendo no diário? Então isso tem que ser algo que você tem que ter anotado, né? O fechamento abaixo dessa zona não é algo tão legal, porém hoje já no início de manhã a gente está tentando defender, tá voltando uma boa parte do que caiu ontem, né? Quase 50% pelo olhando rapidamente aqui. Então, o que os compradores querem é que venham os americanos e continue levando esse preço cada vez mais para cima e que a gente feche de volta acima dessa região aqui. Então, ele só foi ali, né, só para testar e voltar, tá? Agora, se vir os americanos e começar a derrubar esse mercado, galera, e principalmente começar a quebrar a baixa que fizemos ontem, na minha opinião, a gente pode ter um dia não tão positivo. Pode ser um dia realmente bem ruim para os índices, tá? Tenha isso anotado. Até agora, ok. Até agora, ok. Agora, se vir os americanos, né, e durante a sessão americana os índices começarem a cair e principalmente fazer novas baixas, eu ficaria bem atento, tá? Isso não é nada positivo. Na verdade, pode ter um dia bem vermelho caso isso aconteça. O Nasdaq, na verdade, se você olhar a longo prazo, né, colocando o FIB lá da baixa do Covid, né, com a alta, vocês podem ver que estamos no 38,2. Então, realmente uma região bem importante para ele. Né? Agora, quebrando aqui, galera, aí eu acho que, né, fazendo novas baixas, eu acho que já estamos indo rumo
essa região, que foi, eu acho que é uma região de suporte, que é o 12.400, e depois provavelmente vir buscar os 50%, né? O 12 mil, para número redondo, também eu acho que é bem importante, e depois essa região aqui do perto dos 50%, né? A gente já está falando aqui do 11.600, tá? Eu acho que também pode ser um nível também. Então esses são os três suportes abaixo, caso o Nasdaq volte, comece a fazer novas baixas, tá? Mas caso ele comece a quebrar a alta de ontem, né? A alta então de ontem é um sinalzinho também bem bacana aqui, que está sendo bem defendido o Nasdaq. Mas vocês podem ver que não está tão perto assim, né? Agora vocês podem ver que a gente está no meio, né? No meio da alta ali com a baixa aqui também, né? Basicamente no meio. Então vamos ver o que acontece hoje, tá? E eu acho que é só isso. Bitcoin também foi defendido, subiu, né? Vocês podem ver, olha onde foi a rejeição do Bitcoin, né? Onde foi a defesa do Bitcoin ontem. Foi exatamente aqui, um pouquinho abaixo do 38 mil. Foi exatamente onde a gente tinha notado, né, que poderia sentir suporte, realmente sentiu, e agora tem que defender essas baixas aqui, tem que defender a baixa de ontem, porque se começar a quebrar a baixa de ontem, aí, galera, a gente já está rompendo esse grande canal e as coisas começam a ficar bem ruins aqui para o Bitcoin tecnicamente, tá? Então, por enquanto, ok, né? Enquanto segura tá ok, para eliminar um pouco dessa pressão, acredito eu, de venda, né? Eu acho que a gente tem que voltar acima dessa média aqui no 4 horas, que é a média período 100, e voltar acima do 40 mil, né? Eu acho que quando a gente voltar acima do 40 mil já dá um certo alívio para os compradores desta vez, tá? Então, algo para pensar aí, mas o Bitcoin tem acompanhado muitos índices, principalmente o Nasdaq. Então, se os índices caírem hoje, é difícil de ver o Bitcoin segurando, tá? Eu acho que o Bitcoin vai acompanhar os índices juntos caso eles caem ou sobem, tá? Um dos dois, ok? Ah, e é isso. E finalmente, galera, vamos falar sobre o dólar real. O dólar real, eu vou usar um contrato aqui, mas ó, vocês podem ver onde a gente parou ontem, né? Naquele ponto que realmente foi um gigantesco suporte. Foi também quando a gente rompeu, a gente desabou, né? Aqui no dólar real, tá vendo? Essa região do 5, pelo menos neste contrato, né? No teu pode ser um pouquinho diferente, tá? Mas basicamente é só desenhar isso aqui, vai dar na mesma, tá? Vocês podem ver que também já voltamos acima dessa linha de um possível triângulo que a gente esteve, né? O rompimento desse triângulo foi outra razão tecnicamente que levou os traders a acreditar que poderia ter uma reação bem mais negativa, que foi o que aconteceu. Agora a gente voltando para dentro do triângulo realmente começa a chamar bastante atenção, e caso a gente realmente comece a voltar, galera, acima desse 38,2% FIB, né, que está neste contrato no 503, eu acho que começa a ficar bem interessante. Tá? Então fique atento nesse preço. Caso a gente permaneça acima, eu acho que podemos ver esse dólar real aí no médio e longo prazo voltando para talvez os 5,30, tá? Mas uma coisa que a gente não quer ver hoje, na minha opinião, é ele voltando abaixo do 4,90. Se ele fazer isso, tá? Se ele voltar abaixo do 4,90, que basicamente foi a baixa de ontem, tá? Se começar a fazer isso, eu já eu já acho que talvez ele só veio aqui para tocar no 38,2, fazer uma correçãozinha saudável para daí é, voltar para essa região do 4,70, 4,60 novamente, tá? Então mais ou menos é isso que talvez pode estar acontecendo aqui no mercado do dólar real, tá bom? Enfim, galerinha, eu acho que é só isso mesmo. Então, a gente já olhou todos os mercados, falando sobre as notícias que saíram, né, ontem e hoje. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Eu sei que chama muita atenção, talvez uma tentativa de venda no dólar nessa região, mas não quer dizer que você esteja certo. Está em uma super tendência, não queira ficar pegando topo. Muito cuidado para fazer isso, tá? Espere a confirmação. A gente pode ter o topo do dólar hoje, como podemos ter a semana que vem só, né? Final de mês é uma volatilidade sempre um pouco maior do que o normal, então muito cuidado. Não entre em desespero e ansiedade em querer entrar contra a tendência ainda,
tá? Oportunidade a gente vai ter e não vai ser poucas, tá? Quando isso acontecer. Então tenha a calma, ok? Enfim, galerinha, é isso então. Desejo a vocês um ótimo dia, boas negociações e amanhã tem mais um Café com Forex, tá bom? A gente também tá publicando alguns vídeos diariamente, vídeos curtos, né, falando sobre falando sobre Forex, né, coisas básicas. Dê uma olhadinha, dê um like também. Se você tem alguém que está querendo aprender, divulga o playlist das aulas do nível 1. São todas grátis, estão aqui no nosso canal também, então tá aí para ajudar todos que querem aprender, tá bom? É isso então. Muito obrigado, galera. Tenham um ótimo dia. Se cuidem. Tchau, tchau.